Bora lá, galera, mais um vídeo aqui do nosso canal e vamos falar do Flamengo. O Flamengo teve a sua primeira derrota com o técnico Sampaoli. O Flamengo perdeu de virada no Beira-Rio para a equipe do Internacional. 2 gols do Maurício, né? O Maurício, que estava no banco de reserva, entrou e marcou os 2 gols. Gerson marcou o único gol do Flamengo, gol muito bonito do Gerson. Na partida, o time do Flamengo até que correu bastante, foi melhor no jogo uma boa parte, mas não conseguiu o resultado positivo. E agora o técnico Sampaoli vai ter um resultado aí pela frente para reverter na próxima quarta-feira no Maracanã contra a equipe do Maringá pelo jogo de volta da Copa do Brasil. Lembrando, o Flamengo perdeu o primeiro jogo por 2-0 e vamos acompanhar mais um debate aqui do programa ESPN Futebol Clube falando tudo sobre o Flamengo. Vou deixar o link na descrição. Cresce direitos autorais ESPN do Grupo Disney. Deu a virada para o Internacional. A gente vai começar esse assunto ouvindo os treinadores, o Sampaoli. Porque é o Sampaoli, porque se é o outro ia dar problema, hein? O Sampaoli e o Mano falaram depois da partida. Yo considero que visto el punto de vista de la contundencia, eu erré y el entrenador rival ganó. Si Otimi hubiera convertido de las 9 o 10 chances del segundo tiempo, hubiéramos hablado de otra cosa. O sea, yo pienso que la contundencia hoy sí no está relacionado al entrenador, está relacionado al jugador. El fútbol es de los jugadores. El juego lo definen o lo pierden o lo ganan muchas veces los jugadores. A questão da virada não é sempre ou só pela atuação. A questão da virada é pelo ambiente, né? Porque na medida em que às vezes você vai jogando bem, e até como fizemos isso em outros jogos, e não alcança o resultado, sempre se cria um clima, né, de que falta algumas coisas, e até falta, mas na medida em que acontece, como aconteceu na Libertadores, e como aconteceu hoje, o torcedor passa a entender bem o papel dele, a importância dele para ajudar a equipe nos momentos mais difíceis. E já usamos muito desse ambiente no ano passado. Fomos o melhor mandante do Campeonato Brasileiro. E você é o mandante porque o estádio vem junto, o estádio te ajuda num jogo como esse. A gente sabia da dificuldade do jogo, a gente sabia da qualidade do adversário. Eles tiveram muitos momentos bons, até melhores do que nós tivemos alguns melhores do que eles, mas nós tínhamos certeza absoluta, e eu acho que é o grande entendimento da equipe como nós poderíamos tentar ganhar o jogo do Flamengo. E foi assim que ganhamos o jogo do Flamengo, né? Contundência, disputa, marcação, entrega dos jogadores. Tá aí, olha, o Mano Menezes enaltecendo a torcida no Beira-Rio e os dois treinadores falam em contundência, isso me chamou a atenção. Agora, o Sampaoli tem uma coisa, Cirinhas, ele é o Sampaoli, então ele tem tamanho, já dirigiu seleção, ele pode chegar na entrevista coletiva e falar assim, tudo bem, pode olhar porque eu fiz, mas e os jogadores em campo? Ou isso gera já um desconforto? Eu acho que não vai não, viu, Dani? Eu acho que pelo que apresentou, pelo que o Flamengo jogou e... Sim, ele dividiu com os jogadores a responsabilidade porque o Flamengo... Olha, ó, a chance do Gabigol. Cara, porque o Flamengo teve chance, o Flamengo criou. Agora, se falou pouco do erro do Ayrton Lucas no primeiro gol do Maurício e se falou muito pouco do erro do Santos no segundo gol do Maurício e do Everton Cebolinha, que não fecha a perna esquerda do Maurício, que era a única coisa que o Maurício tinha para fazer aquele gol. Então, na verdade, você está concordando com o Sampaoli, né? Os jogadores poderiam ter oferecido mais em campo. O golaço do Gerson é de outro campeonato, isso aí é o craque que ele é. Cara, ele dá mais um toque na bola antes de definir pro gol, que aquilo ali ele tira o zagueiro do Inter da jogada. Ó, agora ele vai dominar na coxa, dá mais um toque na bola e aí empurra a bola para dentro. É o craque, tá voltando, que bom que ele tá voltando, mas ó o Ayrton Lucas. Não tinha ninguém entre o Ayrton Lucas e o quarto zagueiro. Ele não precisava ficar aberto, olha lá, fechado. Ele tinha que estar aberto no Maurício. E no outro gol, o Santos eu acho que fica parado no primeiro pau. Ele poderia ter recomposto mais rápido para dentro do gol.
E ele não tomaria esse gol. Daqui a pouco eu vou falar de arbitragem aqui, né? Porque tem a questão de se deveria ter sido parada a jogada ou não. Se Aí, isso Dani, justifica ó, a questão agora, do Santos, mas olha eu o acho que Santos. não interfere, né? Olha o Santos onde ele tá, no primeiro pau, olha lá. E o Everton Cebolinha não marca a perna esquerda do Maurício. Ele ficou preocupado em tomar o corte pro fundo. Mas aí deixa, que vai cair na perna direita dele. Alguém tem que dar o grito, fecha a perna esquerda, que é o que a gente faz dentro do campo, né? Então, tá dividido. O São Paulo, acho que não sei se ele viu isso, vai ver hoje, provavelmente, já deve estar assistindo, mas nem sei se foi por isso que ele dividiu. Eu acho que ele dividiu mais por conta das chances que o Flamengo teve e o jogo, perder pro Inter lá em Porto Alegre, não é nenhum absurdo. Tem uma Dorival estreou diferença tomando 3 a 0 entre lá. essa derrota para as derrotas que estavam acontecendo com o antigo treinador, né? Hoje, pelo menos, o Flamengo ele faz sentido em algum lugar. Você olha a ideia de jogo de começo, você entende as alterações, por mais que você discorde de uma ou outra, é um Flamengo que, mesmo derrotado, faz sentido. Tem organização, é isso? Sim. Eu achei um bom jogo. Eu acho que não, assim, é fatalidade do futebol. Fatalidade do futebol. O Silas tem toda a razão, e o Silas dentro do campo via tudo isso e está retratando aqui pra gente. Para mim, o goleiro está um passo à frente no segundo gol, o Santos. Ele está um passo a mais, né? Porque ele vai e não volta. O que ele cria a perspectiva pro Maurício bater. O Maurício sai do banco e resolve o jogo pro Internacional. Tem mérito do treinador disso também, né? Agora, quando o treinador fala, olha, vamos dividir isso, o jogador não pode escutar nada, o jogador não pode, alguém não pode dizer para o jogador que eles também não estiveram bem em alguns momentos. O Gerson finalmente estreou no time do Flamengo. É a reestreia do Gerson. Jogou bem. Jogou bem. Agora, o Flamengo tem o mesmo problema dos últimos tempos. O poder de marcação do Flamengo é quase que nenhum. O Flamengo joga com jogadores de saída, né? Não tem um cara para marcar. Eu já expliquei aqui 1 milhão de vezes, vou voltar a falar. Se você colocar exposta a defesa do Flamengo, veja o lance final do primeiro tempo, que o alemão sai no contra-ataque. O lateral direito do Flamengo perde a bola, jogou bem. Não é porque ele perdeu aquela bola. Não, o Wesley jogou bem. O moleque jogou bem. E é novo, é menino também, né? Perdeu aquela bola, deu o contra-ataque no final do primeiro tempo. Quase foi gol do Internacional. Só não foi porque a bola amarrou no campo. Quando o alemão gira o corpo para ficar na perna esquerda, a bola amarra no campo. Só não saiu gol por isso. Por quê? Porque estava exposta a defesa do Flamengo. O Flamengo sai com todos os jogadores saem. Se você levar em consideração o avanço do time do Flamengo, o Flamengo chega sempre com muita gente no ataque. Tem muito poder, muita força ofensiva, mas a recomposição não é tão rápida quanto tem que ser. Se você não tem reposição rápida, você tem Pedro, Gabigol, Gerson, certo? Sim. Everton Ribeiro, já são 4 com pouco poder de marcação. Pouca gente, sobram só 6 para marcar. Aí vai ficar o Vidal, que não é evidentemente um jogador rápido, e o Thiago Maia. O Thiago Maia fica aqui, ó, sozinho na frente dos caras. E às vezes não é suficiente. Sim. Às vezes não é suficiente. Então, o Flamengo ainda precisa encontrar um mecanismo de marcação. Não sei se é pela velocidade dos jogadores, não sei se é pelo posicionamento dos jogadores. O treinador pode optar pela escolha. Pelo posicionamento, para sair, para dar o bote com velocidade. Isso depende de cada treinador. O São Paulo gosta da velocidade, mais do que o posicionamento. Então ele vai ter que encontrar uma fórmula para o Flamengo marcar melhor. O Flamengo tem um compromisso complicadíssimo no meio de semana. Né? Que é passar na fase nessa fase da Copa do Brasil contra o Maringá. E jogo no Maracanã. Como o Corinthians tem um jogo complicadíssimo contra o Remo. Reverter placar, né? Reverter placar. Situação delicada. Mas vai lá, o Flamengo faz 4. Faz 4 ao natural, não com obrigação de já começar fazendo 2. Sim. Eu vou começar pelo contrário de todos vocês aí. Eu acho que o Maringá tem um compromisso duríssimo na quarta-feira, que é segurar um Flamengo no Maracanã. Porque o jogo é no Maracanã.
É duro pro Maringá, viu, Fê? Não, mas é duro pro Flamengo também, tem jogo. Lógico que é, tem jogo. Acho que vocês estão sendo muito cruéis com o goleirão, com o Santos. Cara, eu acho que ele sai daquela bola para fechar ali, ver o que vai acontecer. Quando ele vê, não dá mais para voltar. E aí o Maurício é de uma felicidade, porque se ele bate rasteiro ou não sei o quê, o Santos estava adiantado ali, fechando o ângulo. Aí o Maurício acerta uma bola, um golaço maravilhoso. Acho que foi o primeiro jogo grande desse ano que o Alan Patrick não foi o grande nome, né? Hoje, dessa vez, foi o Maurício que saiu do banco. Mas o Alan Patrick jogou bem também. Não, né? joga não bem foi o todos destaque, os jogos, tá exato. dizendo. Não, o Maurício foi o destaque e tal. Parece até que teve um torcedor que ficava gritando. O Maurício é muito querido lá, gritando para o Mano colocar o Maurício e tal. No final, o Mano deu até o bonezinho dele de presente lá para esse torcedor. Mas ele iria colocar o Maurício, claro, não foi o torcedor que o convenceu. Olha lá, ele sai, cara, olha lá, dá tempo de voltar? Ele volta, ó, se bate rasteiro, ele tava ali, qualquer jeito. É que o cara acertou a la Silas, né? Daquele toquinho que o Silas gostava de fazer, aí lá, na gaveta, cara, assim. Acho maldade falar que ele falhou, mas vi muito nas redes sociais, muita gente dizendo que ele falhou. Vocês estão com a maioria nesse caso. Com relação ao São Paulo falar em contundência, ontem a gente teve muitos números iguais. Teve gente que achou que o Inter foi muito faltoso. Ele fez 14 faltas, o Flamengo fez 13. Finalizou 16 vezes, o Flamengo 16 vezes. 4 no gol, 2 no primeiro tempo, 2 no segundo tempo, os dois times. Teve muita coisa igual. O que o São Paulo fala aí, ó, é de grandes chances. Vamos ver lá. Aquilo ali, ó. Você fica assim, você vê o lance, o Gabigol, uma chance aqui, uma chance ali. O Keylor também pegou bolas boas e tal. Ficou parecendo que o volume do Flamengo tinha lá 64. Até pela posse de bola, né? Quase o dobro. Exato. Mas a impressão é que ele estava mais na área toda hora. E aí o São Paulo fala, tivemos 10 chances de marcar, mas faltou contundência dos atletas. Ele empurrou para os caras. Isso aí que você perguntou nos vestiários aí, no vestiário, eu não sei. Mas eu acho que o São Paulo tem tamanho para fazer isso. Mas é a chegada, né? Mas, enfim. É a chegada, né? Mas a gente não estava falando que precisava de alguém para chamar a atenção desses jogadores, que eles estavam se achando donos do Flamengo. Eu acho que o São Paulo ele faz muito bem de colocar, porque ele não ofendeu, não desmereceu nenhum jogador. Ele colocou que os jogadores poderiam ter rendido mais. Não joguei bola, hein? Tô só pitacando aqui. Mas tá certa. Mas em geral, assim, eles dividem um pouco a culpa, né? Eu errei também, não fiz isso, fiz aquilo. Não sei se o Pedro saiu chateado. Eu acho super natural que ele achou que o jogo era para um só e deixou o Gabigol. Aí podem dizer, mas a hora que ele põe o Cebolinha para cruzar na área, é melhor ter o Pedro do que o Gabigol. Ontem. Você falou isso. Tem uma bola do Marinho, que o Marinho cruza na cabeça. Mas o Gabigol estava melhor no jogo. E o Gerson não consegue desviar. Tava dentro do gol ali também. E tinha um jogador do Inter dando condição, o Gerson estava quase na linha da pequena área. Ele errou o cabeceio. E aí você vê, eu ouvi gente falando, mas o Marinho não entrou bem. O Gerson faz o gol, você já vai falar. O Dudu também não jogou bem, deu assistência pro Arthur fazer o gol. Sim. Então muda tudo quando a bola entra, um passe. Sim. Né? O jogo que tem foi muito mensagem igual, podia ter sido 2-1 pro outro lado, pro Flamengo. É isso que eu quero dizer. Justíssimo que tenha sido pro lado do Inter. Coloca o Inter num patamar interessante, né? Porque o time que joga bonito lá é o outro, né? Segundo o treinador, Segundo o Renato, é o outro, né? Mas, enfim. Mas o Internacional tá até partindo fora do que é o Mano Menezes. Tá um time muito ofensivo. Porque tem muita gente boa na frente, tá sobrando até o Maurício. Galera, tem que... essa derrota do Flamengo aí tem que aceitar, né? O time do Internacional aproveitou as falhas do Flamengo e para mim no segundo gol foi falha assim do Santos, né? O Santos não fez nada, só saiu, foi para um lado para o outro, ficou muito adiantado, né? E levou esse gol bonito aí do Maurício, né? E agora o técnico Sampaoli tem que chamar a atenção desses jogadores. Gabigol é o jogador que ele mais tem que chamar a atenção, porque tá perdendo o gol muito fácil. O Gabigol não sabe cabecear. Essa é a verdade, não sabe. Uma bola daquela ali ele não poderia ter perdido aquele gol. E na minha opinião, dentro da área, o Pedro tem sido muito mais decisivo. E se tem que sair um jogador do jogo, tem que ser o Gabigol. Porque se for para deixar um ou outro, nesse momento é o momento do Pedro.
do Pedro e não do Gabigol, e por isso o Pedro ficou irritado em ser substituído, né? Agora o Flamengo tem a obrigação também, galera, nesse meio de semana, em reverter esse resultado contra a equipe do Maringá. O Flamengo tem muito mais time, aquele resultado lá de 2-0, né, que não tinha ainda o Vitor Pereira, né? Quem tava era o Mário Jorge, que estava dirigindo nesse jogo, e mesmo assim o Flamengo jogou muito mal, acabou perdendo por 2-0 e agora vai ter que vencer por 3-0 no Maracanã para poder avançar as fases aí de oitavas de finais da Copa do Brasil, galera. E coloca nos comentários aí o que vocês acham desse jogo Flamengo e Maringá. Será que o Flamengo vai conseguir vencer por um placar de mais de 3 gols para poder avançar para oitavas de finais da Copa do Brasil? Deixa nos comentários a opinião de vocês e não esqueçam também, galera, vocês que estão chegando e é novos aí, deixa seu like, se inscreve no nosso canal se você não é inscrito e ative também o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo aqui do nosso canal.